Meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Na verdade, eu estou dando bom dia a vocês, mas eu estou gravando esse vídeo na tarde de domingo. Exatamente às 4h30 da tarde. Eu estou indo para a academia agora, aproveitando que não tem jogo nesse final de semana, então não estou fazendo as minhas divertidas, para mim ao menos, reações dos jogos de futebol. Tem até um jogo Colômbia e França acontecendo, mas é um jogo que me interessou muito para poder fazer o react, então estou aproveitando, indo na academia essa hora. A minha academia, ela funciona 24 horas por dia. Você deve estar até estranhando, poxa, o domingo 4h30 da tarde, bom, primeiro tem que malhar para se manter o menos pior possível, para que a idade não avance tão rapidamente assim com relação à parte física também. E a segunda é porque realmente a academia, ela funciona 24 horas. Se você quiser malhar 2 horas da manhã, 2h30, eu já fui, então não teria problema nenhum. Bom, estou aqui caminhando pela rua Marise Barros, em Niterói. Essa rua Marise Barros, ela começa lá na praia de Caraí, vai terminar lá em cima, lá em Santa Rosa. Deixei o carro ali no prédio e estou vindo aqui para fazer uma reflexão com vocês, que eu acho que se vocês prestarem bem atenção nela, vocês vão gostar, e com um nível de plausibilidade, independente de vocês concordarem ou não, muito alto. Bom, eu ontem, aliás, já umas 2 semanas, eu fiz uma reflexão lá no Instagram sobre o Big Brother. Mas uma reflexão até hilária, mas que tem um fundo de verdade enorme. Aqui são as ruas dos bares onde eu costumo gravar as lives. Então, um nível de, eu diria, humor necessário para poder chamar atenção, mas ao mesmo tempo chamando atenção também sobre como aquilo teria me causado espécie, ou seja, como eu fiquei estupefato com aquilo, porque a companheira, tudo bem? Aquela companheira Milena, não é? Que está fazendo um sucesso enorme, está arriscada até a ganhar o programa, o BBB, ela realmente, vou falar aqui no coloquial natural, popular, ela peidou na cara do companheiro Jonas. E as mulheres gostam daquele Jonas, elas ficaram sentidas e tudo mais, mesmo tendo sido uma mulher que cometeu aquilo. Um ato esdrúxulo, assim, de revelação de intimidades, eu diria, que precisam ficar escondidas, né? A pessoa, todo mundo sabe que o nosso organismo elimina gases, mas você não precisa ficar fazendo isso, ainda mais ao vivo ali e na cara do companheiro. Eu fiquei pensando assim, caramba, o vídeo não é sobre isso não, viu? Mas, pô, se fosse o companheiro que tivesse feito isso, eu não tenho nenhuma dúvida que ele estaria fora do programa. E, além de fora do programa, não tenho dúvida, objeto de ação judicial, de processo e tudo mais, porque aí teria sido um homem que teria promovido uma agressão contra uma mulher, porque isso aí, eu tive ali lendo algumas coisas, pode ser considerado, apesar de ser algo assim superficial, mas é uma agressão realmente, viu? E ela é prevista no Código Penal. Bom, enfim, o companheiro estava ferrado, ele teria sido lacrado no Brasil inteiro, mas com as mulheres não são assim. Mas como eu falei, o vídeo não é exatamente sobre isso. O vídeo é o seguinte: ontem eu fiz uma outra reação dessa mesma companheira que colocou um ovo podre lá no lixo, pegou um ovo podre e ela pôs na água
de um companheiro lá no Assis chamado Cowboy, de uma outra menina que agora não me lembro o nome. Aí eu pus aquilo ali e falei assim no vídeo, eu falei, cara, essa menina não sai não? Ela não vai parar no paredão, como é que ela não sai? Aí eu disse assim, caramba, como é que a sociedade brasileira, você querer lacrar o vídeo bem-humorado, como eu não estou querendo fazer agora também, vocês vão entender, se chegarem até o final, vocês vão entender qual é o ponto que eu quero chegar. Falei, pô, essa companheira não sai, não é possível. Agora botou ali algo que pode gerar intoxicação alimentar nas pessoas. Aí eu estava vendo depois o debate nos comentários desse meu post, dessa minha reação. E aí, meus amigos, de acordo com alguns, tinha uma explicação, que esse negócio do BBB tem torcida, né? As pessoas torcem mesmo para determinados personagens. Aí parece que tinham comido a comida dela, aí ela ficou chateada, aí talvez ela não tenha mensurado as consequências que aquilo que ela fez poderia ter gerado. Ou seja, tentando atravessar a rua aqui, de intoxicação alimentar e tudo mais. Você comer um ovo podre, beber uma água estragada, enfim, tudo para poder se livrar. E naqueles debates, as pessoas, elas entendiam o seguinte, não, ela estava certa, ela tinha mais é que ter feito isso. Aí os outros, não, mas isso aí poderia provocar uma doença, uma enfermidade em alguém, uma gastroenterite, alguma coisa assim, algo até mais grave, botulismo, etc. E realmente isso é uma verdade, né? Poderia realmente ter acontecido isso. Então, naquele momento, algumas pessoas também falaram a respeito das estratégias do jogo, que ela faz isso para ela se tornar popular e, naturalmente, aproveitar que essa popularidade a catapulte até a vitória. Aí eu queria ingressar realmente no tema do vídeo, porque eu preciso apresentar esse preâmbulo para vocês refletirem. Caramba, tudo que eu consegui na minha vida, não é vídeo de lacrador não, viu? Eu consegui estudando. Tem uma coisa que eu detesto, o pessoal que me segue sabe, que é café. Eu tinha que, na juventude e até na idade madura, já tomar café para ficar acordado quando eu tinha que fazer alguma apresentação, estudar para prova, para poder naturalmente me preparar para uma reunião e tudo mais. Então, tudo que eu consegui, na verdade, foi por méritos, sem a utilização de estratégia, sem entender a vida como um jogo ou como um game, como os mais jovens costumam falar. E o mais interessante disso tudo é que, se você for buscar a meritocracia, porque de fato tem as grandes corporações, até as equipes de futebol, não tem mais essa história de você ser amigo do chefe, não tem mais essa história de você ser sobrinho do dono da empresa. Até porque, se você for parar para refletir, se informar, até quem não gosta muito desses temas de gestão, você vai entender que as empresas estão afastando os herdeiros da gestão da corporação. Isso aí chama-se profissionalização da gestão, porque aí o pai tem 4 filhos, os 4 filhos também têm mais filhos, aí os netos precisam se abrigar e depois gera uma briga danada entre eles por poder na empresa, a empresa afunda. Foram inúmeros casos assim. Então, as boas práticas de gestão, as mais modernas, recomendam exatamente o afastamento dos herdeiros dessa sucessão, dessa inclusão dentro da organização. Eles vão fazer outras coisas, enfim. É prática proibida até, tanto no sentido pragmático como no estatuto da corporação. Então, não tem mais isso. Ah, o cara, ele é amigo do técnico de futebol. Uma ova, se ele não estiver rendendo, a torcida vai reclamar e o produto dessa reclamação é um só. Deixa eu até atravessar a rua aqui, porque as mocinhas estão falando, pode atrapalhar o vídeo. Então,
o técnico também tem que afastar jogadores que, por mais que tenham afinidade com ele, não estejam rendendo, não estejam compreendendo a estratégia tática, não estejam compreendendo que precisam estar em forma e se aplicarem nos treinamentos, enfim. Para mim, aconteceu isso até com o Gabigol, que se aproveitou da popularidade que ele tinha com a torcida do Flamengo, se achou ali intocável e o resultado disso foi que ele ingressou numa maré muito baixa no Flamengo, acabou saindo, que a própria torcida esqueceu aquilo que ele tinha feito de bom e passou a considerar a conjuntura daquele momento e acabou expurgando. Caramba, tem um bar aqui com uma música, tem que tomar cuidado com isso, senão o vídeo inteiro ele vai para o espaço, tomara que não tenha captado. Então é o seguinte, gente, esse BBB acaba mostrando para a sociedade composta. O Brasil é um país jovem. Estou aqui na rua Gavião Peixoto. O Brasil é um país jovem. O Brasil não é como a Europa. O Brasil é um país onde a população jovem, ela predomina. Até porque não existe, assim, um controle de natalidade. Ainda bem, por parte da sociedade. Houve também, ao longo desses anos, campanhas de conscientização de pessoas que sabem muito bem que você precisa atrelar o número de filhos que você tem à tua capacidade econômica, aquilo que você projeta para si. Enfim, então no Brasil isso ainda bem não foi preciso. Mas o Brasil é um país jovem e se você for buscar ali, grande parte dos jovens se interessam muito por aquilo que acontece no BBB, que é um jogo e que tem um vitorioso. E essas estratégias que eles, na verdade, traçam para serem campeões do jogo, elas andam na contramão do que as grandes corporações, do que o mercado naturalmente exige. Imagina só um médico tendo que se fazer de uso de estratégias dessa forma para poder prosperar. Não é verdade? Não, o médico prova a sua competência ali no consultório, ali na mesa de cirurgia. Imagina um advogado se fazendo passar por isso. Tem muitos, viu? Tem muitos advogados aí que mentem, tem muitos advogados que, no afã por ganharem dinheiro, reúnem provas equivocadas e o nível de confiabilidade nos advogados cai bastante. Eu, por exemplo, quero aqui dizer, eu preciso confiar muito no advogado para poder contratá-lo, porque se eu não confiar nesse advogado, porque eu não vou mentir, eu não vou criar provas falsas, eu preciso da competência dele. Eu preciso que ele encontre meios probos para poder, naturalmente, ganhar aquela causa para mim. E o contrário, eu próprio tenho sido vítima disso. O contrário é muito complicado, gente. Nem sempre as pessoas, claro, elas se fazem valer daquilo que realmente aconteceu para isso. Eu digo, os advogados, a mesma coisa, engenheiro, os arquitetos, eles precisam construir coisas lindas, sólidas, solidificadas. Não tem para você vencer na vida, isso é muito importante, as estratégias do BBB. Não tem, porque as estratégias, aí o paradoxo, as estratégias do BBB, elas, na verdade, tendem ou pretendem aqueles que estão ali ganharem repercussão. E aquele que vence, de fato, não é o melhor, não é a melhor pessoa, é aquele que cria estratagemas, às vezes até esdrúxulos, com comportamentos, eu diria, bastante reprováveis até, que sensibilizam o público e, a partir daí, o vencedor ganha aqueles milhões todos que estão ali, viram celebridades até.
viram celebridades, não fazem uso correto do português, protagonizaram cenas vexatórias durante o programa e eles se tornam, meus amigos, ídolos de uma sociedade que vota naquilo que é esdrúxulo. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é que pode ser possível uma coisa dessas? Não é para lacrar, não é para criticar o programa em si, não é para, naturalmente, falar mal da emissora que realiza o programa, não é nem para falar mal das pessoas, mas elas entram ali sabedoras que antropologicamente a sociedade gosta disso, a sociedade adora, vou usar um vocábulo mais jovial aqui, que não se adequa à minha idade, mas a sociedade adora tretas e é em função das tretas que o programa tem audiência. O próprio diretor do programa, ele quer tretas, porque as tretas aumentam naturalmente a audiência do programa. Então, a audiência do programa, ela não se dá em função daquilo que é bom, da meritocracia. A audiência do programa se dá em função das tretas, em função dos problemas que são gerados ali. E as justificativas, então, para voto, as justificativas até para... Impressionante isso. Da sociedade para poder tirar uma pessoa dali, realmente são quase que inacreditáveis mesmo. Aí o companheiro vai crescendo, vai vendo aquilo, é um programa de grande repercussão, e o companheiro mais jovem, ele vai achando que nas corporações não tem meritocracia. Ele vai achando, concomitantemente à leitura de jornais, vendo aí pessoas sendo eleitas que, de fato, não sabem conjugar verbalmente as palavras mais apropriadas, que se envolvem sempre em tretas, mas aí judicializadas, inclusive retornando até em função da falta de informação aos seus mandatos nas eleições seguintes, as pessoas se perpetuam no poder. O jovem vai achando que tudo aquilo que é treta, tudo aquilo que é daninho, tudo aquilo que de fato é conseguido pela via subreptícia, é aquilo que vinga. Aí o jovem faz, eu sei, tenho lidado com muitos, né, a vida inteira, já falei para vocês, tanto no YouTube como nas salas de aula, e aí o jovem, ele vai se decepcionando com tudo aquilo e põe a culpa do país, quando na verdade, se isso acontecer em outros países, como acontece, vai ser a mesma coisa. Então eu acho que o jovem e a própria sociedade, independente dos mais jovens ou mais velhos, são separar as coisas. Acho que os pais, nesse momento, são dizer aos filhos, meus filhos, vou voltar agora para a academia. Agora eu já estou aqui na Moreira César de novo, atual Paulo Gustavo, aquele ator homenageado, era niteroense, ele infelizmente faleceu de Covid. Então é o seguinte, os pais precisam dizer assim, olha, meus filhos, na vida real não é isso não, viu? A vida real, ela não é um Big Brother não, hein? Se você não for competente, você não vai ficar na organização. Se você não for competente, você não vai ter pacientes no teu consultório. Por mais que o teu pai tenha sido muito bom. Se você não for um bom professor, você não vai ficar, porque vão irromper reclamações sobre você. Se você quiser alçar voos na tua organização, não vai ser pondo ali ovo podre na bebida daquele que está competindo com você pela ascensão, para que ele passe mal e não vá numa reunião decisória, para que ele não esteja bem, para que ele não renda bem, que você vai naturalmente alçar voos ou angariar os teus objetivos. Se você estiver chateado com alguém dentro da tua empresa, você não pode chegar ali e soltar um peido na cara daquela pessoa, achando que todo mundo dentro da organização vai achar legal pra caramba, vai achar que o ambiente
é descontraído e a partir daí você vai chegar lá no conselho de administração que você vai assumir um cargo gerencial para aquilo. E eu estou falando isso para vocês, meus amigos, com propriedade, viu? Porque realmente tem muitos jovens que acham isso. Tem muitos jovens que se comportam dessa maneira mesmo, viu? Bajulando, cometendo esses atos contrários a outras pessoas, como eu falei, pela via subreptícia, para poder chegar lá. E não é mais assim, hoje está tudo muito bem definido, são métricas, são sistemas de aferição, de controle, que provam inequivocamente que você serve ou que você não serve para aquele quadro. Mas um programa de audiência inequívoca, né? É um programa realmente que tem audiência muito grande. Se tem audiência porque tem empresas patrocinando, que estão interessadas não somente no conteúdo do que está ali, mas na repercussão de ter as suas marcas atreladas a muitas pessoas que estão vendo o programa. Então, para mim, está tudo muito disforme e que explica esse nível de alienação pelo qual nós estamos passando. E aí, no meu entendimento, é papel do pai, da mãe, do tutor e até nosso também. Nós tivemos a oportunidade de conversar com alguém, explicar. A vida hoje, ela é mais meritocrática do que em qualquer lugar, principalmente no âmbito de grandes corporações. Aí não vai adiantar nada você estudar e formar currículo ali, porque eu acho que se fizer utilizar dessas estratégias que os grandes ídolos nacionais do Brasil, agora que são aqueles que estão lá no Big Brother, principalmente agora na fase final, acabam transparecendo. É um exemplo realmente muito ruim se você não tiver essa compreensão. Se você tiver essa compreensão, pode ser um entretenimento até agradável, para você dar risada lá no Big Brother e tudo mais, até curioso, não é? Até formação de romances funciona dessa forma. Aí depois começam a namorar, tudo combinado, a sociedade acredita naquele amor que se constituiu ali dentro do programa, alguns meses depois eles se separam porque era só marketing. E não invariavelmente essas pessoas que ganham esses programas justamente pela falta de preparo intelectual, elas acabam perdendo o dinheiro que conquistaram e muito dinheiro no programa em questão de muito pouco tempo. Por quê? Porque são pessoas despreparadas. Mas eu quero terminar aqui. São essas pessoas despreparadas que acabam ganhando o programa e não aquele que de fato foi ele próprio. E esse daí que foi ele próprio, ele não é chamado para nada, para estrelar nada. Aquele que foi probo, realmente ele acabou ficando numa situação difícil. Então, a vida não é um Big Brother. Então é isso. Cheguei aqui na minha academia, vou dar uma malhada agora. Muito obrigado por terem assistido. Deixem seus comentários, porque eu vou lê-los. É muito importante. Então, esse vídeo está indo aí na manhã de segunda-feira. Estou gravando no domingo. E na quarta tem outro. Estou gravando vídeos assim, dia não. Aos poucos eu acho que eu vou conseguindo mais pessoas para poderem assistir. Valeu, um abraço e muito obrigado.